Prometi pra mim mesma, não quero gritar com as crianças. Eu falo mesmo, eu xingo mesmo, eu falo pro meu irmão. Como que ele consegue ficar tão calmo com o caos que tá dentro dessa sala? Não passava de um sonho no papel. Quem eu queria ser? Como é que eu queria ser? E em toda a situação da minha vida eu comecei a levar esse gabarito para mim, né? Então a gente vê na logosofia e começa a entender dentro da gente, né? Que a gente tem pensamentos negativos. Primeiro a gente precisa silenciar esses pensamentos. Como é que faz para fazer eles ficarem em silêncio? E como é que faz para colocar coisas melhores nesse lugar? Uma virtude, alguma coisa que eu quero ser. Então tem esse movimento e ele é muito legal. Você vai fazendo aos poucos, é gradual, né? Mas dá pra fazer. Você fala assim, aí eu lembro sempre da casa bagunçada, não é? Da casa cheia, assim, de coisas que não usa. Então você abre um armário, aí tem 300 mil panelas que não servem pra nada e você não acha a frigideira que você precisa pra você fritar o ovo. E a mesma coisa na cabeça. Às vezes a gente tem tanto pensamento lá dentro, que é impossível você, tipo, parar pra refletir sobre algo ou pra pensar em algo que você realmente queira. E aí você fica sendo conduzido por aquele pensamento que não é algo que você quer, entendeu? Que nem sempre é a melhor solução. E eu acho que é daí que vem esse descontrole todo. Gente, esse descontrole é muito legal. Parece que a gente é um marionete. Sabe, um marionete? Então, assim, o pensamento faz a gente de joguete, faz a gente falar assim, fale isso, responda aquilo, brigue com aquela pessoa, responda daquele jeito. Você viu o que ela disse? Você vai lá, mas a gente já se prometeu não fazer aquilo. Você fala assim, não quero brigar. Chega lá, a gente briga. E aí, uma das perguntas que a gente tem que se fazer é o seguinte, a gente até interfere nos ambientes emocionalmente, até em silêncio. Vocês já fizeram isso? Vocês já perceberam que a gente pode jogar um vinagre, né, num ambiente, ou a gente pode colaborar com esse ambiente? Então, são opções. A gente tem opção de fazer uma coisa ou a outra. E aí, como é que a gente coloca o controle, a ordem na mente, né? Como é que manda? Agora, tem hora que a gente ainda não manda, mas a gente pode ter um recurso instantâneo, né? Então, pensar antes. Então, se alguém me disser, você sabe que aquela pessoa te fala coisas que vão gerar aquele monte de emoções negativas, né? De reações, na verdade. Aí você fala assim, tá, como é que eu faço? Então eu posso ter uma carta na mão, um coringa, né? Peraí, se a pessoa fala isso, eu sei que eu vou fazer silêncio, eu sei que eu vou... Então a gente tem recursos para pro começo. E depois a gente vai consolidando exatamente essa isso que eu ia te perguntar, porque parece ser fácil, mas não é nada fácil, né? A Celi sabe, eu sei. Eu passei por diversas fases assim na minha vida e me incomodava, como eu falei no início, me incomodava não ter controle nas reuniões da empresa, né? Porque eu fiz tecnologia, então a maior parte do tempo eu tava com muitos homens e eu ficava olhando pra eles e os homens são diferentes da gente e aquilo me incomodava de uma maneira, porque eu falava, cara, como que ele consegue ficar tão calmo com o caos que tá dentro dessa sala? Como que ele consegue não se exaltar? E eu queria ser igual aos homens. Eu até uma vez questionei, falei, por que eu nasci mulher? Sabe? Porque eu queria ter esse controle. E aí foi uma das minhas buscas pela logosofia foi essa. Porque eu não me conformava em não ser uma mulher, sabe? Eu não me achava inteligente, porque depois eu perdi o controle da situação. Como eu falava muita asneira na reunião, eu perdia totalmente minha credibilidade, né? As pessoas ficavam em dúvida se realmente o que eu estava falando era real ou não. Ou seja, só me atrapalhava. E aí, quando eu comecei a estudar sobre essa coisa do pensamento, que eles têm vida própria, tudo, eu comecei a entender o que realmente acontecia comigo. Porque é isso, não é uma questão de só emoção, entendeu? Não é isso. O meu coração, muitas vezes, ele me manda fazer as coisas e eu tenho que fazer, porque tá lá, entendeu? Eu tenho que ser guiada por ele.
Só que eu não posso deixar essa interferência dos pensamentos, que era isso que acontecia. Não tinha a ver com emoção, tinha a ver com o pensamento filho da mãe, que já estava ali comigo já há muito tempo, que era, por exemplo, da impaciência, da intolerância, amor próprio. Eu não aceitava, tipo, que alguém vinha me falar que, não, né, você fez algo que não é o top. Sempre tudo que eu fazia era o top, era o mais legal, era o que era melhor para a equipe. Então tudo isso atrapalhava. E aí quando eu comecei a entender um pouquinho, né, gente, porque tipo, tô no início, como controlar a emoção, né, como controlar tudo dentro de mim, não é nem emoção, meus pensamentos, meus sentimentos, eu vi que ia precisar de um esforço grande da minha parte, né, muito grande, de estudo e prática, né, dessa, por exemplo, no meu caso, dessa ciência, mas, né, as pessoas podem buscar o que elas quiserem, mas não tem como mudar, né, na minha opinião, não tem como mudar uma situação dessa se você não buscar conhecimento, se você não entender quais são os caminhos que você pode tomar. E é um exercício diário. Aqui em casa, eu prometi pra mim mesma, não quero gritar com as crianças. E é isso, entendeu? É um acordo que eu fiz comigo, é uma meta que eu tenho como mãe. Eu acho que pau que nasce torto, eu vou até te perguntar isso. Não morre torto. Com certeza. E aí eu quero mudar essa situação com eles, entendeu? Então eu, por exemplo, uso uma estratégia. Quando eu não tô aguentando, eu saio de perto. Essa é uma estratégia muito simples, que eu acho que qualquer pessoa pode fazer. Quer dizer, não é tão simples, tá? Porque se tiver um amor próprio muito forte lá, não é? Você não quer sair da confusão, você quer... Esse conceito, a gente antigamente usava esse amor próprio como um conceito negativo, né? Que era o amor desmedido a si mesmo. Eu me amo muito as minhas ideias. Por isso que eu não tolero que o outro fale A ou B ou C. Hoje o amor próprio é amor a si mesmo. Ele mudou um pouco, né? Esse caminho, né? Que bom que você falou, desse conceito. Porque ele dá confusão, porque antigamente, pela idade, né? A gente usava de outro jeito. E o conceito de amor próprio que eu aprendi era um pouco diferente, era isso, né? Era um pouco mais de melindre, me ofendo quando alguém me rebaixa. Né? Isso, não tem nada a ver com eu não me amar, eu não me amar, não tem nada a ver com não me amar. Então, por isso que até é engraçado, porque esse conceito a gente usava antes de uma maneira diferente. E ele precisa tomar cuidado, porque tem esse amor próprio errado de olhar e falar assim, eu me amo. Amo errado, né? Só me ouço. E isso também não é legal, né? Agora, quando você fala ali, né, do trabalho, dessas questões, eu vou falar uma coisa até é tão interessante que a gente, até como mulher, a gente quer, se espelha, né? Em líderes, em homens que tem uma característica diferente. Às vezes ele é mental, racional, e a gente, pra subir, quer bater igual, quer fazer igual. E a gente esquece o poder da sensibilidade do coração. E eu já vi uma menina, uma vez numa sala de aula, uma menina virou, falou assim... quando eu falo mesmo, eu xingo mesmo, eu falo pro meu irmão que não sei o que, e ela falando lá uns palavrões, falava assim, xingando o irmão quando ela queria que ele, que ele tava fazendo alguma coisa errada, ela falava alguns palavrões pra ele. Foi mais ou menos essa história. Aí eu olhei pra ela e falei assim, acho que você ganha muito mais se você chegar pra ela e falar assim, olha, gosto tanto de você, que eu acho que eu quero te falar algumas coisas. Eu acho que ele ouvir mais do que você bater, né? Então, dentro dessa linha até da logosofia, a gente fala tanto mais com o coração, ele tem tanto mais força, o sentimento, do que às vezes um pensamento. E a gente não se dá conta de como a gente está perdendo a oportunidade de usar o amor, a gratidão, a compaixão. Tem vários sentimentos, até o sofrer, ele é muito mais forte, né, do que esse bando de outras coisas que a gente quer usar, ter como recurso, eles estão lá perto, mas não são os melhores, né?